pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sabe, a própria palavra de Deus diz assim: faze-me justiça, ó Deus. Um dia o rei Davi falou isso, quando ele não era rei ainda. Ele era um jovem perseguido. E ele falou: faze-me justiça, ó Deus. Pleitei a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Por que escondes a tua face de mim? Até quando, Senhor? Alguma vez você já se sentiu assim? Pega a minha causa, Deus. Pleiteia a minha causa, me ajuda, me livra. O Senhor está se escondendo de mim? Já aconteceu com você? Uma coisa que é difícil para a gente entender, quando nós pensamos, Deus é o sobrenatural, Ele é o todo-poderoso, e Ele é. E por que Ele não me ajuda? E por que Ele não me ajuda do meu jeito, no meu tempo? Por que às vezes as coisas não são como eu quero? Não parece difícil a gente... E aí vem aquela dúvida, mas Ele é o todo-poderoso ou não é? Adianta ser cristão ou não? Por que as coisas acontecem assim? Quando a igreja cristã estava começando, a igreja apostólica estava começando, eles não eram muito mais do que nós aqui, e eles tiveram um começo muito difícil. Havia um rei, governava Israel naquela época. A igreja cristã começou lá em Jerusalém. E havia um rei Herodes, rei orgulhoso, vaidoso, poderoso, cheio de si. O rei Herodes que tinha participado da morte de Jesus Cristo. E a igreja de Cristo nasceu nesse ambiente hostil. E a palavra fala no livro de Atos, capítulo 12, que é o começo da igreja, eu vou ler Atos, capítulo 12, diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O rei, você imagina isso. Aqui em Ubatuba nós temos o prefeito. Imagina se o rei, o presidente, estendeu a mão sobre alguns da igreja. Então ali, a igreja de Cristo já se chamava igreja. Igreja. Para maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Lembra do Pedro, André, Tiago e João? Os 4 mais próximos de Jesus Cristo. Tiago era aquele que estava sempre nos momentos mais importantes. Pedro, Tiago e João. E Tiago foi o primeiro a ser morto. Esse rei Herodes, todo poderoso, todo vaidoso, todo orgulhoso, cheio de autoridade e poder, até contra a igreja. Às vezes você já se sentiu pequenininho porque é cristão, ou crente, algumas pessoas falam, né? E esse rei, então, ele manda e ele mata Tiago, um dos principais apóstolos, os 3 mais chegados de Jesus. E vendo que isso agradara aos judeus, o rei mandou prender também a Pedro. E eram os dias da Páscoa. Então ele acaba de matar Tiago e ainda manda prender Pedro. Qual foi a posição da igreja? Como seria a nossa posição hoje em dia? A gente vê tanta dificuldade, tanta luta, parece que nós cristãos somos tão poucos, somos minoria, não é? O poder não está na nossa mão e a gente parece tão pequenininho. O que nós faríamos? A igreja estava começando, Tiago já é morto, Pedro é preso. Sabe o que a igreja fez? A igreja que é o nosso exemplo, aquela igreja que estava começando. Havendo-o prendido, encerrou Pedro na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo judeu depois da Páscoa. Então Herodes pegou e pôs 4 quaternos de soldados. Herodes pôs 16 soldados para prender Pedro, para vigiar Pedro, porque Herodes já sabia que quando ele tinha matado Jesus, e Jesus foi sepultado,
e havia soldados romanos guardando o túmulo de Jesus, porque eles falavam para que não aconteça que os discípulos de Jesus venham, roubem o corpo dele e depois digam que ele ressuscitou. Então, ele mandou soldados guardarem o túmulo de Jesus. Você sabe disso? Só que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da igreja, e graças a Deus que um dia eu me converti, eu faço parte da igreja de Cristo. Porque Deus é o Senhor da igreja, Ele envia um anjo, os soldados que guardavam o túmulo adormeceram, o anjo removeu a pedra do túmulo e Jesus ressuscitou. Aleluia. E eles passaram depois essa notícia de que o corpo foi roubado. Como, né? Jesus ressuscitou. Mas agora, então, Herodes, para tomar suas providências, ele coloca 16 soldados para guardarem Pedro. E, além disso, Pedro ainda estava com uma corrente em cada perna. 2 correntes, 2 guardas ao lado dele e mais 14 guardas. 2 portas, fora a porta de ferro da prisão para a rua. Está acompanhando? Preste atenção, porque você vai ver hoje que tem certas situações que o Deus Todo-Poderoso, Ele muda as regras, porque Deus dá as regras do jogo. O mundo foi entregue ao ser humano, então Deus deixa o homem agir. O homem tem livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer fazer. E as pessoas pensam que as suas escolhas não têm consequências. Mas a paciência de Deus, que é ilimitada, tem um momento que Ele fala, agora para, porque agora eu vou agir. Você exagerou, agora vai ser do meu jeito. Herodes, toma cuidado, você é o rei, você é o vaidoso, você é o todo-poderoso, mas cuidado, Herodes, porque tem alguém acima de você. Sabe, toda vez que você começa a achar que você pode fazer, você pode resolver, você pode viver sem Deus, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem influência, cuidado. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. E Deus dá graça ao humilde. E o humilde é aquele que reconhece que existe um Deus no céu. Aleluia, existe um Todo-Poderoso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas o que a igreja fez então? A igreja fugiu? A igreja se dispersou? A igreja desanimou? Porque Tiago já tinha sido morto e o mesmo rei que matou Jesus, matou Tiago, agora prende Pedro para matá-lo também. O que a igreja fazia? A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. A gente não vai atrás do senador romano, a gente não vai pedir clemência para o rei Herodes, a gente não vai pedir para o governador Pôncio Pilatos, a gente não vai pedir ajuda para nenhum empresário rico de Jerusalém. A igreja fazia oração contínua a Deus. Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Aleluia! É isso que a igreja faz. E quando Herodes estava para fazer Pedro comparecer, naquela mesma noite, queria trazer Pedro para justiçá-lo, o Senhor Deus enviou um anjo. Por isso que eu falei, tem horas que Deus quebra as regras. Ele entregou a terra aos filhos dos homens, e parece que a gente nunca vai ver um milagre. Mas quando precisa muito, Deus quebra as suas próprias regras e envia o anjo. Aleluia! Eu digo quebra as regras porque parece que nunca acontece milagre, né? Acontece só de muito de vez em quando, só no tempo do Velho Testamento. Aqui a gente já está no Novo Testamento. Um anjo, ele entrou na prisão, uma luz muito forte, e o anjo acordou Pedro e falou, Pedro, desperta depressa, desperta. Nesse mesmo momento as 2 correntes caíram de Pedro, ele acordou e o anjo falou, olha, se veste depressa, se veste, porque a gente vai sair. Me segue. Os soldados devem ter ficado anestesiados, amortecidos ou adormecidos, ninguém fez nada. A palavra fala que a primeira porta se abriu, automaticamente, cadeados de prisão romana. Abriu a primeira porta, Pedro passa com o anjo,
Abriu a segunda porta, Pedro passa com o anjo, só falta o grande portão de ferro que abre a masmorra para a rua, abre-se o portão de ferro e Pedro sai com o anjo. E só quando Pedro estava fora da prisão, diz aqui assim, Pedro seguia o anjo, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas Pedro pensava que ele tinha alguma visão. O próprio Pedro achava que ele estava tendo uma miragem, uma visão, um sonho de olho aberto. E quando ele está lá fora, seguindo o anjo, passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, e aí Pedro falou, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ele é igual a nós. Só quando Pedro estava lá fora, na rua, ele olhou para trás, viu a prisão e falou, agora eu estou entendendo que é de verdade. Deus enviou o seu anjo. Eles eram igual a nós. O dia que um anjo aparecer para você, você vai ficar, meu Deus, Deus existe mesmo. E ali, o anjo falou para ele que ele fosse embora, vai rápido. Pedro foi para a casa de Maria, a mãe do João Marcos, onde os irmãos estavam orando, estavam reunidos orando. Lembra que a igreja fazia contínua oração por Pedro? Qual foi a resposta? Pedro estava solto. Aleluia! A igreja estava orando para que ele fosse solto. Quantas vezes você ora, mas meio para cumprir tabela, né? Chegou um pedido de oração, vamos orar. Chegou um pedido hoje de oração, a gente vai orar. Olha, a gente vai orar por um menininho de 2 meses ou 2 anos de idade? De 4 anos de idade, que está com câncer no estômago. O Namor, está aqui do bairro, a gente vai orar por ele. Mas a gente não vai orar porque chegou um pedido para orar, a gente vai orar porque a gente sabe que o Deus do céu ouve as orações do seu povo. Ele ouve. E aqueles irmãos estavam lá orando para que Pedro fosse solto. Senhor, oração contínua. De repente Pedro começa a bater lá na porta onde os irmãos estavam reunidos. E ninguém ouviu, porque estava todo mundo orando, até que uma menina, tem até o nome dela, a menina chamada Rod. A Rod ouviu a bateção lá, ela foi lá, abriu a janelinha e viu Pedro. Ela ficou tão eufórica, tão alegre, que ela fechou a janelinha, esqueceu o Pedro lá fora e foi lá falar, irmãos, o Pedro está aí fora. O Pedro. E os irmãos que estavam orando, falaram, não incomoda a gente, menina. A gente está orando, não incomoda a gente. Mas o Pedro está aí fora. E eles falaram, não é possível, deve ser o anjo dele. Eles não acreditaram. Igual a gente. Eles estavam orando por um milagre, mas era um milagre tão impossível. Pedro está na masmorra com 3 portas de ferro, com 16 soldados, 2 correntes. Você acha que ele vai sair? Mas a gente está orando. Olha, Deus ouve essa oração. Deus ouve. Jesus falou, ainda que pareça tardio, Ele ouve a sua oração. Ainda bem que era Pedro lá fora, que o Pedro era ousado, ele quase derrubou a porta, ele esmurrou a porta. Aí foram lá e viram que era Pedro mesmo. Pedro entrou, contou para eles rapidamente o que aconteceu. E por precaução, por prudência, Pedro não ficou ali, porque ali estavam os cristãos reunidos e o Herodes estava de olho neles. Pedro foi para outro lugar. Mas aí, o Herodes, quando soube que o Pedro tinha fugido, chamou os 16 soldados e sabe o que ele fez? O rei Herodes justiçou os 16 soldados. Tem algumas versões da Bíblia que falam que ele executou. Ele matou os 16 soldados que eram responsáveis por Pedro. Por isso que dias mais tarde, meses mais tarde, quando Paulo foi preso,
Paulo estava numa prisão e o Senhor enviou um anjo para libertar Paulo também, você se lembra? E abriu todas as cadeias, as portas das cadeias, e quando o carcereiro viu que Paulo estava livre, todos os presos estavam livres, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o carcereiro já sabia que ele e todos os soldados dele iam ser mortos, porque eles respondiam com a vida deles quando um prisioneiro fugia. E Paulo falou, não, calma, creia no Senhor Jesus Cristo, carcereiro, e você e a tua família vão se salvar. E Paulo, com autoridade, falou, olha aqui, presos, ninguém vai embora. Ninguém fuja. Não foram vocês que abriram a porta de vocês, foi o anjo do Senhor. Ninguém fuja. E ninguém fugiu. Senão, todos iam morrer, né, os guardas. Ninguém foi morto. O carcereiro ficou tão assombrado que levou Paulo para sua casa, para conhecer a sua família. Toda a família dele foi salva. Aleluia! Ainda cuidaram das feridas de Paulo, porque ele tinha sido chicoteado a noite inteira. Aquele que o mandou açoitar, cuidou dele, é assim que Deus faz. E quando Paulo ceou com eles, levou salvação para a família deles e falou, bom, carcereiro, vamos lá, está na hora de eu voltar para a cadeia. Preciso voltar lá, para passar a noite lá, não foi? E no dia seguinte, Paulo foi solto pelas autoridades. Quando Deus precisa, Deus envia um anjo. Mas, algum tempo depois que Herodes mandou matar aqueles 16 soldados, ele chegou a um ponto que ultrapassou a paciência de Deus, a paciência infinita, mas eu diria ultrapassou a justiça de Deus. Herodes recebeu embaixadores de Tiro, de Sidom, dos países vizinhos, e com aquela arrogância dele, o povo começou a clamar, é voz de Deus, não é voz de homem. Ele é um Deus, não é um homem. E Herodes se exaltou tanto, que diz a palavra do Senhor, que no mesmo instante que ele aceitava isso, é voz de Deus, não é voz de homem, no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu o rei Herodes, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido de bichos e morreu. Você pode ver em várias versões da Bíblia. Ele não é que ele morreu e depois foi comido de bichos, porque isso é normal, né? Se alguém morre, depois de algum tempo entra em putrefação e as larvas comem. Não foi o que aconteceu. Herodes morreu comido de bichos. Comido de bichos, ele morreu. Herodes apodreceu vivo, foi comido de bichos, e aí morreu. Cuidado, Herodes. Existe um Deus no céu. Existe um Deus que está interessado nesse bairro. Pleitei a minha causa, ó Senhor, livra-me do mal, do fraudulento, livra-me do ímpio, Senhor. Olha a minha causa, Senhor, por que o Senhor não me ouve? Ele ouviu, ele mandou a sua igreja. A igreja está aqui representada, amém? Aqui, ali, a igreja não tem placa. Aqui quando fala que a igreja fazia contínua oração, que igreja? Não tem placa, a igreja de Cristo. Deus está mandando os seus homens e as suas mulheres nas ruas desse bairro, para subir os morros, percorrer as ruas, entrar e levar salvação, levar paz, levar esperança, levar cura, levar alegria. Esse é o método de Deus. Sabe, quando Deus quer agir em algum lugar, sabe o que Ele faz? Ele mobiliza a sua igreja. A igreja. Por isso Satanás luta tanto contra a igreja de Cristo. Porque a igreja é a mão de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E quando o povo de Deus se reúne para orar continuamente, até um anjo é enviado para uma prisão. Aleluia! Quando eu tive o infarto e quase morri, o meu infarto foi muito sério, era para eu estar morto, vocês sabem, há 4 anos atrás.
A igreja orou muito por mim e muitos irmãos de outras igrejas oraram por mim, gente que eu nem conhecia, gente até de outro país. Depois eu fiquei sabendo que orou por mim. Deus teve tanta misericórdia. E sabe o que Deus fez? Muitos sabem. Ele enviou um anjo no hospital. Eu conversei com um anjo. Eu, minha esposa e o meu filho. Conversamos com um anjo. Vestido de médico. No dia anterior à minha cirurgia, Deus enviou um anjo. E como é que eu sei que foi um anjo? Porque ele falou coisas que o médico não pode falar dentro de um hospital de cirurgia cardíaca. Você que sabe que o médico não pode falar de Deus e não fala de Deus. O médico nunca pode dar muita esperança para o paciente, eles são técnicos, não é? E aquele médico, que era um anjo, ele conversou comigo e ele falou, olha, fica tranquilo porque o seu coração está bom. Só vai ser desentupido as artérias dele e o seu coração vai ficar bom. É como o combustível não está passando e vai abrir para o combustível passar e o seu coração vai ficar normal. E eu não lembro se foi eu, se foi minha esposa, falou, mas doutor, o outro médico, que era o cirurgião, que ia me operar no dia seguinte, o outro médico falou que o coração dele foi destruído, que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo, que ele perdeu quase 60% do coração. E esse médico anjo, ele falou, não, fica tranquilo, o seu trabalho não terminou ainda. Ele falou isso. O seu trabalho não terminou ainda. A sua missão, você vai ficar bom, vai ficar novo. E aí, eu não sei se foi eu, se foi minha esposa, eu estava meio assim, perguntamos, o senhor, presta atenção, o senhor é da equipe da cirurgia? O senhor faz parte da equipe que vai operar? E sabe o que ele disse? Eu vou estar na sala amanhã. Eu vou estar na sala amanhã de cirurgia. E para completar, para você saber que não era um médico, era um anjo, ele falou, eu posso fazer uma oração por você? O quê? Médico no hospital falar, posso fazer uma oração por você? E ele orou por mim. Depois da cirurgia, nós procuramos saber desse médico para agradecer. Até então, nós ainda pensávamos que era um médico. Meio diferente. Ninguém sabia desse médico. O médico que me operou, o assistente não sabia, a psicóloga que foi me visitar, a nutricionista, ninguém sabia desse médico. Nós entramos no site do hospital para ver toda a equipe e os médicos e cadê esse médico? Esse médico veio e voltou. Aleluia. Eu só te contei essa história para você saber que assim como Deus mandou um anjo para livrar Pedro, Deus mandou um anjo para livrar Paulo, Deus mandou um anjo para me livrar. Se você precisar um dia, se for necessário, Ele envia um anjo. Agora, no dia a dia, qual é o nosso método? É oração e luta, é oração e perseverança, é oração e fé. O anjo não aparece todo dia, não é? É só no momento que não tem jeito mesmo, Deus fala, calma filho, agora eu vou intervir. Aleluia. O fato é que depois disso, depois que o Herodes morreu comido de bichos, diz aqui, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ninguém pode parar Deus. Aqui nesse bairro, a palavra de Deus vai crescer e vai se multiplicar. Sabe por quê? Porque Deus quer levar paz, Ele quer levar esperança, Ele quer levar amor, Ele quer levar cura, Ele quer levar salvação. É isso que Ele quer. Vai haver guerra. Esses irmãos aqui, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, mas eles continuavam. E eu quero dizer para você que você também vai continuar e a gente vai continuar. Amém? Então, assim como
Assim como a palavra de Deus crescia e prevalecia naquela cidade, eu creio que esse movimento todo que Deus fez aqui é porque a palavra vai crescer e vai se multiplicar. Só que Deus não perde a chance, não perde a oportunidade de abençoar a igreja, os seus filhos, a igreja. Esse é o método dele. A igreja é tão mal entendida, tão perseguida, tão difamada. A igreja de Deus, é de Jesus. E você que veio aqui hoje, é porque Deus te ama. Por alguma razão você veio. Eu posso te dizer, porque Deus é mais forte do que você, Ele te trouxe aqui. Ele te atraiu com cordas de amor para te abençoar. Ele quer te abençoar nessa noite. Não perca a chance de ser abençoado por Ele. Amém? Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus eu falo contigo, Pai. Pai, o Senhor prometeu que se 2 ou 3 se reunirem no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui por causa do Senhor, Deus. Por causa da Tua palavra, das Tuas promessas. E eu peço, Pai, que o Senhor alcance agora cada vida que está aqui, Senhor. Toca, Senhor Deus. Renova a força e a esperança de cada um. Eu te peço, Pai, que hoje o Senhor traga salvação. Jesus Cristo quer salvar você. Quer renovar a tua esperança. Jesus quer que você tenha a vida eterna. Por isso Ele enviou o Espírito Santo por você. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.